Olá, aqui é o Luiz e hoje nós vamos falar um pouco sobre banco de dados no Python, mais especificamente sobre o SQLite. O SQLite ele não é necessariamente um banco de dados, ele é uma biblioteca que é escrita em C e que permite que nós manipulemos um banco de dados direto para a nossa aplicação, sem a necessidade de utilizar um servidor, como aqueles mais utilizados, o MySQL, o Oracle e tantos outros. E esses servidores, como a gente sabe, eles são pesados, num nível assim, se a gente precisar criar uma simples agenda, por exemplo, para o nosso um aplicativo no nosso computador ou no telefone, que não vai fazer tanta manipulação de dados, que não vai precisar de um banco de dados realmente instalado no nosso computador, no nosso dispositivo, então a gente pode utilizar essa biblioteca para embutir o banco de dados na nossa aplicação sem a necessidade de utilizar um servidor. Então, vamos na prática como fazer isso no Python. Eu vou criar um arquivo aqui chamado single, como nós vamos trabalhar com banco de dados, e a biblioteca SQLite ela já vem embutida no Python para nós trabalharmos, então nós só precisamos importá-la. Vamos dar um import SQLite 3 e aí nós já podemos trabalhar com um banco de dados. Então a primeira coisa que nós precisamos é pegar uma conexão, pegar ou criar. Como é que a gente faz isso? Vamos criar uma variável chamada com de conexão aqui e vamos importar o SQLite e vamos instanciar o SQLite.connect SQLite3.connect e aí nós vamos dar o nome do nosso banco de dados. Aqui nós podemos colocar tanto um caminho absoluto, né, aquele /home /usuário /banco de dados, ou C2 usuários, aquele caminho todo por extenso, ou a gente pode dar apenas um nome que ele vai procurar na pasta do nosso projeto. Como a gente vai fazer apenas testes, eu vou colocar aqui só o nome do banco de dados. Eu vou colocar database.db e o SQLite ele vai procurar pelo banco de dados no nosso projeto. Como ele não vai encontrar, ele vai criar, então ele vai persistir esses dados num arquivo, que vai ser esse .db. Então é assim que a gente conecta ao banco de dados. Então esse aqui é o primeiro passo para nós trabalharmos com SQL. É conectar com o banco. Agora para nós enviarmos os comandos SQL para o nosso banco de dados, a gente vai precisar de um cursor. Esse cursor aqui é um método que a gente vai trabalhar para enviar e receber as modificações do nosso banco de dados. Então eu vou criar uma variável aqui, cursor, que vai receber a nossa conexão, ponto cursor. Então tudo que a gente vai trabalhar, todos os comandos que a gente vai enviar para o SQL, a gente vai enviar por cursor. Então, usar o cursor, esse cursor que a gente vai navegar no banco de dados. Aqui nós vamos trabalhar nesse meio aqui com o banco de dados, enviar os comandos para ele, enviar e receber as respostas, e lá no final a gente tem que fechar a nossa conexão. Então eu vou colocar aqui um com.close e ele vai encerrar a nossa conexão. Então é uma forma simples de você trabalhar com SQLite. Esse aqui vai ser o esqueleto de praticamente todos os projetos que a gente fizer. Claro que não nesses mods, a gente pode utilizar orientação a objetos, funções, mas esse aqui vai ser os passos básicos para a gente trabalhar com banco de dados. Então vamos apresentar o primeiro comando que a gente vai utilizar, que vai ser o cursor.execute. Esse comando aqui ele vai executar um comando SQL. De forma simples é isso que ele vai fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma tabela. Eu vou criar uma variável SQL e vou colocar aqui dentro um comando. Um comando que seria utilizado no SQL. Eu vou criar uma tabela, create table users. Eu vou criar uma tabela de usuários com esses campos aqui.
ID do tipo integer, e vai ser a nossa chave primária. Isso aqui tudo são comandos básicos de banco de dados, linguagem SQL. Se você não conhece, você procure para você entender. É a forma básica de você trabalhar com banco de dados, não foge disso. Então eu não vou explicar para o vídeo não ficar muito grande, eu vou só dar os comandos aqui. E eu vou criar outro campo chamado name, que vai ser do tipo varchar, tamanho 20. Só isso que eu vou fazer. Feito isso, a gente pode enviar esse SQL para o nosso execute e ele vai executar no nosso banco de dados. Porém, antes da gente fechar nossa conexão, a gente tem que dizer para o nosso banco de dados que a gente está encerrando, que a gente quer que ele salve todas as alterações que foram feitas no banco de dados. Para a gente fazer isso, a gente utiliza o comando, a gente utiliza a variável com.commit. Commit seria um comando para salvar as transações. A gente pode fazer um tratamento de erro e só mandar ele salvar caso não tenha dado nenhum erro, mas isso aí é talvez para mais adiante. Por enquanto é isso que a gente tem que fazer, executar esse comando aqui e salvar a transação e encerrar com a nossa conexão. Vamos testar aqui para ver se não deu nenhum erro. Deu um erro a princípio. Eu botei 2 pontos e vírgula. Vamos lá então. Aí, não deu nenhum erro e criou a nossa base de dados aqui. Outra forma da gente utilizar o comando execute, eu já criei essa tabela aqui, então eu vou tirar esse comando aqui. Agora imagina que eu quero fazer o seguinte, eu quero inserir dados na tabela users, determinados valores. E quais foram os valores que eu botei aqui? O ID e o nome, né? Luiz. Imagine que eu quero fazer isso. Eu fazendo isso, eu já posso executar ele, vai inserir para mim, não vai dar erro. Ó. Feito isso, inseriu para mim ali. Beleza. Só que esses dados aqui, muito possivelmente, eu vou tirar de algum lugar. O usuário vai digitar numa página ou numa janela e eu vou pegar esses dados. Eles nunca vão ser fixos, né? Então, o que eu posso fazer para transformar esses valores aqui de uma string dinâmico? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu substituo o valor que eu quero por um ponto de interrogação, no caso esses dois valores aqui, e eu vou botar esses valores em uma lista, por exemplo, users. Eu vou criar uma lista com esses valores, então eu quero adicionar agora o usuário 2 com o nome de João. Então eu coloco essa lista que eu criei aqui como um parâmetro do método execute. Então eu vou botar aqui users e ele vai substituir cada campo dessa minha lista, ele vai substituir pelos pontos de interrogação que eu coloquei. Então ele vai ler insert into user values, ele vai colocar aqui 2 e João. Essa é outra das formas de a gente trabalhar com o nosso banco, com o comando execute, tá certo? Eu vou executar o nosso script e aí ele não deu erro. Nós não vimos ainda como é que tá, se deu certo aqui, porque nós vamos ver como ver mais adiante, tá certo? Mas esse comando execute aqui é assim que ele funciona. Eu posso utilizar um comando estático ou um comando dinâmico utilizando uma lista, beleza? Agora existem outras formas de eu, por exemplo, executar isso aqui sem ser com o comando execute. O comando execute ele tem mais outras duas formas. Eu vou colocar aqui, eu vou transformar isso aqui em comentários. Eu posso utilizar também o comando cursor.execute script. E ele vai funcionar da mesma forma que o comando execute, só que ele tem um porém.
digamos o seguinte, eu vou criar a variável SQL aqui e vou colocar um comando de pesquisa aqui. Select, não, eu vou botar um insert into users values, e aqui vou botar usuário 3, nome Camila. Agora digamos que eu quero inserir duas vezes, sem eu precisar criar outra variável. Então eu posso fazer o que eu posso pensar em fazer? Colocar aqui do lado, dar um ponto e vírgula e executar mais de um comando. Então 4 Márcio. Se eu tentar fazer isso com o execute, ele vai dar erro. Ó, você não pode executar mais de um statement ao mesmo tempo, porque o comando execute ele permite apenas um comando SQL, mas eu posso fazer isso utilizando o método execute script. Então ele vai ler o conteúdo da minha variável SQL como se fosse um script SQL. Tanto que eu posso importar um script externo na nossa aplicação utilizando o Open. Eu não vou fazer isso, eu vou só utilizar aqui. Vamos ver se ele funciona. Beleza, funciona sem erro. E outra coisa, outro execute que eu posso dar, eu vou aqui comentar isso aqui. Outro execute que eu posso dar é o execute many, ou seja, ele vai executar muitos campos, ele vai executar muitos parâmetros. É bem parecido com o execute. Então imagine o seguinte: insert into users values, e aqui eu vou colocar os parâmetros id, nome, utilizando o ponto de interrogação. Como nós já vimos, eu posso botar aqui o comando SQL e os parâmetros. Só que o execute many ele vai executar muitas vezes o mesmo script utilizando uma lista de sets. Como assim uma lista de sets? Eu vou criar aqui uma lista chamada users e eu vou colocar o campo deles como sets. Sets são um tipo de listas onde os valores não se repetem. Agora, imagine que eu quero botar aqui, eu quero adicionar o usuário 5, o nome Pedro, o usuário 6, o nome Maria, já foi? Vai Maria. E o usuário 7, chamado Fernando. Então eu vou utilizar ele como parâmetro para o execute many users, e ele vai executar isso, a quantidade de o tamanho da minha lista. Então ele vai executar isso aqui 3 vezes, o tamanho da minha lista é 3, e cada vez trocando por esses parâmetros aqui que eu coloquei. Vamos testar para ver se não deu erro. Beleza, não deu erro, então provavelmente ele executou. Então essas são as 3 formas de nós adicionarmos comandos para o nosso SQLite. Então eu vou colocar aqui, eu vou apagar tudo isso aqui. Eu vou colocar aqui execute many e o execute script, que são as 3 formas de eu executar comandos. E agora eu quero pegar dados, eu quero fazer uma pesquisa. Como nós vimos aqui, eu apenas executei os comandos e não vi se deu certo. A gente faz isso utilizando o fetch. Vamos por partes então. A gente vai executar o nosso comando SQL. Eu vou colocar aqui uma pesquisa. Select todos os dados from users. Então ele vai me retornar isso aqui. Então, como é que eu faço para executar essa pesquisa? Eu vou utilizar um execute. Vamos então, eu vou criar uma variável aqui chamada carry, que é pesquisa, que ele vai encontrar, e vou utilizar o nosso cursor .execute, como nós já vimos anteriormente. Vou colocar aqui o nosso SQLite. Então, essa minha variável carry vai receber
o resultado da nossa execução. Resultado não, ele vai receber o objeto da nossa execução. Para me apresentar para pegar o valor da nossa pesquisa, a gente vai utilizar carry.fetchAll. Ou seja, eu vou pegar todos os valores da minha pesquisa. Eu vou dar um print nisso aqui. E aqui a gente vai ver se funcionaram, os comandos anteriores funcionaram. Realmente. Vamos dar aqui. E olha aqui embaixo. Ele pegou todos a lista de todos os usuários que a gente adicionou no nosso sistema. Então o fetchAll, ele vai transformar isso aqui numa lista para nós. E a gente vai poder trabalhar campo por campo. Tá certo? A gente pode exibir um por um aqui, utilizando for row in carry.fetchAll. E aqui eu vou mandar ele imprimir o campo. Ele vai imprimir um abaixo do outro, tal qual nós imprimimos ali, ó. Ele vai imprimir pra gente e a gente vai poder trabalhar campo por campo com a nossa pesquisa. E aqui a gente pode utilizar os parâmetros, como a gente utilizou anteriormente. Vamos dizer que eu quero... a gente vai utilizar aqui where, eu quero selecionar todos os campos do tabela usuários, onde aqui o ID seja maior que 5, por exemplo. E aqui eu não vou botar 5, eu vou botar aqui o ponto de exclamação, de interrogação, e vou criar aqui uma lista de users com o valor de 4, por exemplo. Então eu quero todos os que sejam maior que 4. Eu posso colocar aqui como parâmetro users, da mesma forma que nós trabalhamos anteriormente. Beleza? O que vai acontecer? Ele vai pegar só os que forem maiores que 4. É um exemplo de como a gente pode utilizar os parâmetros no execute e pegar no fetchAll. Bom, eu vou apagar isso aqui, porque não existe apenas o fetchAll, tal como o execute, a gente pode utilizar outros tipos de fetch. Por exemplo, print carry.fetch, coloquei em maiúsculo, carry.fetchOn. Eu posso utilizar o fetchOn. Como é que o fetchOn funciona? Se fetchAll mostrava tudo, fetchOn vai mostrar apenas um, não é mesmo? Então olha aqui, ele vai mostrar para nós Luiz. Só que o que vai acontecer se eu der 2 fetchOn aqui, se eu printar? Vamos ver o que vai acontecer. Para entender como é que ele funciona, eu vou executar. Olha só, ele já mostrou a linha 2. Então como é que ele funciona? Toda vez que eu utilizar fetchOn, ele vai me retornar o campo atual, o campo que eu estou, e pular para o próximo campo. É assim que o fetchOn funciona. Então ele funciona como um cursor realmente. Beleza, esse aqui é o fetchOn. E eu posso utilizar também o fetchMany. Como é que funciona o fetchMany? Ele funciona quase igual ao fetchL. Aqui. Só que ele tem um parâmetro especial que é chamado size. Então eu posso fazer uma pesquisa e não pegar todos os campos, eu posso pegar apenas os 3 primeiros campos, por exemplo. Vamos então executar aqui e ele me retornou apenas os 3 primeiros campos. Eu posso fazer o mesmo com 5 campos e assim por diante. Então o fetchMany ele permite que a gente trabalhe dessa forma. Então essas são as formas mais simples de se trabalhar com SQLite, com banco de dados. Ainda tem algumas coisas que eu poderia falar, mas como esse vídeo está ficando grande demais, eu vou encerrar por aqui. Então, se você gostou ou tem alguma dúvida, comentário, sugestão, é só colocar nos comentários ali e curtir o vídeo, por favor, que dá uma ajuda para o canal. Espero que você tenha gostado e até a próxima.